Olá pessoal, tudo bem? Hoje estaremos dando início a uma sequência de 2 ou 3 vídeos onde estaremos fazendo comentários, observações e sugestões de objetos para incluir em feitiços e oferendas. Objetos estes que estão fora de sua relação natural de materiais para aquele feitiço ou para aquela oferenda. Ok? Logo após a vinheta, daremos início ao assunto. É possível sim você incluir objetos fora de sua relação natural dentro de feitiços ou oferendas. Isto deve ser feito de forma singela. É como se fosse um tempero a mais. A mesma coisa que um feijão. Se você vai fazer um feijão e coloca um tempero adicional, ele pode ficar mais gostoso, mais saboroso, mais encorpado. Porém, se você começa a incluir muitos temperos e muitos ingredientes, deixa de ser um feijão e se transforma em uma feijoada. É algo diferente. Então, para não perder a essência daquilo que você está fazendo e principalmente para não perder o significado espiritual, você pode incluir sim objetos, porém de forma singela, como se fosse um tempero a mais. E quais são os meus benefícios incluindo objetos a mais fora da minha relação natural? Vou responder isto com uma comparação. Imagine você ter um radiocomunicador ou então um PX no carro, certo? Radiocomunicador, walkie-talkie, ou então no carro PX. Se você está na cidade, no centro da cidade, rodeado de edifícios, de outros rádios amadores, PX, rádios comunicadores, walkie-talkie, o que vai acontecer? O teu sinal ele terá pouca qualidade e o alcance do teu sinal será limitado. Mas se você estiver com o mesmo radiocomunicador PX em uma região mais afastada, em campo aberto, com poucas casas, com poucas montanhas, com poucos edifícios ao redor, o que vai acontecer? A qualidade do teu sinal vai ser muito boa. E o alcance do sinal também vai ser maior. Digamos um rádio de carro. Se você tem um rádio com uma antena potente, você vai procurar estações na FM e você vai encontrar várias estações e a sintonia vai ser boa. Isto você estando no centro da cidade ou próximo da capital. Você tendo um rádio bom, antena forte, estando na região metropolitana, próximo da capital ou na capital, a sintonia e o sinal serão bons. Mas agora, quanto mais você se afasta da região metropolitana, da capital, o que vai acontecer? O teu sinal vai perder a qualidade e você não vai conseguir captar as mesmas estações que conseguiria lá na região metropolitana. Então, quando você inclui objetos a mais fora da sua relação natural, você está fazendo o quê? Você está melhorando a sintonia e aumentando as suas chances de resultados expressivos e duradouros. Você está aumentando o seu alcance de sinal e melhorando o seu sinal. Entenda, você quando está executando um feitiço ou uma oferenda, você está ali criando forças espirituais. Quando você inclui algo a mais, você está melhorando a sintonia e o alcance daquela força que você acabou de criar ali naquele ato. Ok? Hoje estaremos falando sobre a inclusão de pedras preciosas em feitiços e oferendas. Cada pedra preciosa, ela tem a sua característica, a sua personalidade, o seu significado. E a força, a vibração da pedra aumenta a sintonia e o alcance da força espiritual, melhorando as chances de resultados e também, em muitos casos, prolongando
os resultados ou parte dos resultados. Entregar oferendas incluindo pedras preciosas? Como isso? Sim, é perfeitamente possível e válido e muito bom. Não é comum dentro dos cultos de matriz africana incluir pedras preciosas nas oferendas. O padrão é o quê? Comidas, sementes, flores. Mas o padrão de uma oferenda é um prato com comidas organizadas. Entenda, quando você faz uma oferenda para uma entidade e entrega para ela, ela não vai sentar, pegar a garfo e faca e começar a comer. Não. O que a entidade vai fazer? Ela vai aproveitar a força espiritual que foi criada com aquele ato. Então, aqueles objetos que estão ali, entregues em oferenda, eles têm algum significado espiritual para aquela entidade e aquele ato, aquela oferenda, tem forças espirituais envolvidas nela. A entidade vai absorver essas forças espirituais, parte vai ficar como alimento e força para ela usar aqui no plano carnal e parte será devolvida para você que fez a entrega. Então, é possível sim você incluir pedras preciosas em oferendas. Quando vamos incluir pedras preciosas em oferendas, a quantidade de pedras será exatamente a mesma quantidade usada para aquela entidade. Exemplo, entidade cuja a conta é 7, você vai incluir 7 pedras que tenham algum significado ou com o pedido que você está fazendo, ou pedra que tenha algum significado e característica ligada àquela entidade. Um único tipo de pedra, ok? Na quantidade envolvida representando aquela entidade, certo? Quando é em feitiços, você, se for trabalhar para algo positivo, você pode incluir pedra de um único tipo ou pedras variadas. Exemplos, vou incluir 7 pedras aqui nesta abertura de caminhos financeiros. Então, você pode incluir 7 pedras, 7 unidades da mesma pedra, ou você pode incluir uma unidade de 7 pedras diferentes. Exemplos, quando você vai fazer abertura de caminhos financeiros, abertura de caminhos amorosos, sexuais, união entre pessoas para qualquer finalidade, saúde, você pode incluir pedras variadas. Mas, se você for incluir pedras variadas, elas não devem se repetir. Exemplo, eu vou usar 7 piritas, então são 7 piritas. Eu vou usar pedras variadas, então tem que ser variada. Pirita, citrino, jaspe, ônix, entende? Então sim, tem que ser pedras variadas, você não pode repetir as pedras. Isto falando nas receitas aonde não está na relação de materiais pedras preciosas, salvo as exceções em que já faz parte daquela tradição, já faz parte daquela receita pedras preciosas. Aí você não vai alterar em nada, ok? Então, quando nós temos algo para o positivo, podemos variar as pedras que estão sendo aplicadas ali. Quando é para ataque espiritual, sim, é possível usar pedras preciosas para ataques espirituais. Quando é para ataque espiritual ou para proteção espiritual, aí você vai limpeza, proteção e ataque espiritual. A quantidade de pedras deve ser de um único objetivo, ou seja, deve ser apenas um tipo de pedra, ok? Exemplo, ônix negra. Se você vai incluir ônix negra numa defesa, num ataque ou numa proteção, a quantidade tem que ser apenas de ônix negra, ok? A quantidade de pedras que você pode incluir quando não está ali na sua relação natural de materiais. Se é em oferenda,
a quantidade de pedras será equivalente ao número utilizado para aquela entidade. Se forem feitiços, nós temos algumas opções. Você pode usar a quantidade de 3, que representa o poder sobre passado, presente e futuro, a quantidade de 4, que representa os 4 pontos cardeais principais, norte, sul, leste e oeste. Isto está representando o quê? Representando os caminhos sendo irradiados para as principais opções que existem para aquela finalidade. 5 pedras que iriam representar as 5 pontas da estrela guia. 7 pedras que representam 7 dias da semana. E 8 pedras que representam o movimento perpétuo, o movimento contínuo. Então, é possível incluir 3, 4, 5, 7 ou 8 pedras. Ok? E as pedras que você vai incluir são aquelas pedras que têm algum significado para aquele objetivo. Parou. Eu posso usar pedras preciosas para ataque espiritual? Sim! Entenda, comercialmente falando, as pedras têm a propaganda de que elas atraem o positivo e afastam o negativo. Esta é uma interpretação comercial para que possam ser vendidas para o público em geral. Espiritualmente falando, qual é a finalidade de uma pedra preciosa? Ela vai captar, absorver e direcionar forças espirituais. Então, cada pedra tem sua personalidade, sua característica. E ela pode ser utilizada tanto para o bem quanto para o mal. O que dizem sobre a turmalina negra? Protegem contra energias negativas, contra o olho grande, contra a inveja, contra os sentimentos negativos. Errado! Você pode usar em um ataque espiritual turmalina negra, obsidiana negra, ônix negra. Em um ataque espiritual para o campo financeiro, você pode sim utilizar essas 3 pedras. Mas num ataque você vai usar apenas uma delas, na quantidade adequada para o ato em questão. Ok? Mas, entenda, a pedra não representa a defesa contra o olho grande. Não. A característica da pedra é atuar, vibrar sobre as forças que estão envolvendo olho grande, inveja, ataques espirituais, energias, pensamentos e sentimentos negativos. Então, ela pode ser tanto utilizada para o bem quanto para o mal. A função da pedra não é defender ou atacar. A função da pedra é vibrar sobre aquela característica, sobre aquele sentimento ou sobre aquele movimento. Mas se ela vai defender ou atacar, isso depende de como você vai usá-la. Afinal de contas, como incluir de forma objetiva pedras preciosas em uma oferenda? Basicamente de 2 formas. A primeira forma é segredo do sucesso. Ou seja, colocar as pedras no fundo do prato e aí você monta a oferenda normalmente. A segunda forma é estrela luminosa. Ou seja, você vai montar a oferenda e depois você vai finalizar enfeitando a oferenda com as pedras preciosas por cima. Em feitiços, como incluir as pedras preciosas? Um feitiço nada mais é do que a organização de diversos materiais em alguma espécie de recipiente. Um alguidar, uma panela, uma cabaça, um porongo, enfim. Você vai organizar materiais em um recipiente. Você fará o seguinte: na primeira camada de materiais, você vai incluir as pedras preciosas. Você pode incluir na primeira ou na segunda camada. O importante é que fica nas camadas inferiores, ok? Na oferenda, eu posso
quando for despachar a oferenda, pegar as pedras e guardar? Não! As pedras são parte da oferenda. Elas devem ser despachadas com todo o restante da oferenda. Minha recomendação é a oferenda que está com pedras preciosas incluídas, leve para ambiente externo, para fora do terreno onde você mora, e você vai despachar normalmente. Ah, mas eu não quero que ninguém pegue as pedras preciosas. Entenda, uma oferenda, depois que você despacha ela, já foi entregue para o universo. Então, o seu papel está concluído, com êxito, sucesso. Agora, se a terra vai absorver, se um animal vai cagar e mijar em cima, se outra pessoa vai pegar alguns pedaços e levar para casa, isso não vai influenciar em nada. Mesmo assim, não quer que outra pessoa pegue e leve para casa? Abra um buraco e plante a sua oferenda, ok? Mas, de jeito nenhum, você poderá ficar com as pedras. Você entregou as pedras na oferenda. Ela fez parte da oferenda, ela gerou energias para a entidade e deve ser, sim, finalizada junto com a oferenda, ok? Mais uma observação. Pedras preciosas, elas podem ser tanto lapidadas quanto brutas. Bruta é aquele pedaço, aquela lasca. Lapidada é aquela que é bem lisinha, geralmente tem um formato mais arredondado, oval, enfim, tanto lapidada quanto bruta. Tamanho, no mínimo 4 centímetros, no máximo 10. Estes são os tamanhos mais adequados para você utilizar em feitiços ou oferendas. A não ser que, como já falei anteriormente, que na sua própria receita já tenha a indicação de utilização da pedra e o tamanho adequado para aquela receita em específico. Da Mambandu Gansaya. Agora você já sabe que é possível sim incluir pedras preciosas em feitiços e oferendas. Já sabe também a quantidade de pedras que vai incluir em feitiços ou oferendas. Mas como escolher a pedra preciosa mais adequada para aquela situação? Você não precisará pesquisar qual a pedra preciosa ligada àquela entidade. Exemplo, não precisa pesquisar qual a pedra preciosa de Maria Padilha, qual a pedra preciosa de Xangô, qual a pedra preciosa do Caboclo Ubirajara, qual a pedra preciosa do Preto Velho Pai Joaquim, qual a pedra preciosa de Xangô, qual a pedra preciosa de Anubis, qual a pedra de Shiva. Não! Você vai escolher a pedra preciosa de acordo com o objetivo ao qual você está querendo alcançar. Se é um feitiço, qual é o objetivo do feitiço? Então você vai escolher a pedra que tem a característica envolvendo aquele objetivo. Quando é uma entidade, a oferenda é para o quê? Qual é o objetivo da oferenda? É apenas a manutenção religiosa? É uma demonstração de carinho, afeto, amor? Se for isso, você vai usar pedras que tenham ligação à união, paz, prosperidade, amizade, cumplicidade, fidelidade, ou seja, quartzo branco, cristal fumê, cristal branco, quartzo rosa. Você pode usar pedras variadas ou um único tipo de pedra. A oferenda é para você fazer o agradecimento sobre um pedido alcançado. Então, seja para isto, para agradecer um pedido alcançado ou para fazer um pedido específico, a pedra irá acompanhar o objetivo a ser alcançado. Então, basicamente, você só precisa pesquisar o significado de seu objetivo e, com isso, buscar qual pedra que tenha o significado para este objetivo, ok? No vídeo que estaremos dando sequência a este tema,
nós estaremos falando sobre objetos de metal que não estão na sua receita natural e podem ser incluídos em feitiços e também em oferendas, ok? Então, pessoal, o recado de hoje é esse. Espero ter contribuído de alguma forma e fica aqui o meu fraterno abraço. Da Mambo Dukan Mage Baram.